Vitória e Vasco, 1-0 pro Vasco, né, que jogou com um jogador a menos ali desde o começo da partida, praticamente com a expulsão do Barros. Ó, esse aqui é o lance da expulsão. E aí, muita gente questionou o braço do Renato Kaiser, porque a bola bate na mão do Kaiser e aí depois o Barros também bate com a mão. A mão do Kaiser não é falta, né, Lué? Não, mas eu E aí a do Barros, sim, acho que foi uma expulsão justa, né? Eu não Acho que essa foi a polêmica do jogo. Não, eu discordo. Eu acho que primeiro que ele não tinha nem tempo de tirar. A distância do meio de campo pro gol não é pela determinação, não é considerada uma jogada clara de gol, porque ele tá no meio de campo. Eu não vejo todos os elementos para vermelho, não, viu? Honestamente. Eu queria ver o replay desse lance. Professor, mas pra perder esse gol aí, só se porque ele a bola fosse girar, bate. hein? Não, mas é que a bola. Não tem como o cara tirar a mão, gente. Então, o espaço que bateu nele, ele tá em cima, olha lá, gente. O tempo de reação é curto. Dá. Mas é que nessa câmera não mostra, mas ele leva o braço pra bola, né? Mas a bola bate no braço. O movimento dele, eu entendo o que você falou, irmão. Não, mas eu não vejo todos os elementos para ser uma jogada clara de gol. O Vasco leva a mão e ele puxa a bola. Isso, então, gente, o Vasco leva. Olha o cara. Gente, olha o cara tá aí, meu. Eu acho que tá certa a expulsão. Eu sou pelo cartão amarelo. Eu também achei que eu não vejo jogada clara de gol. Professor, eu acho que ele coloca o braço assim. Não tinha zagueiro na cobertura. Ele abre. Cara a cara com o goleiro. Mas não, um dos determinantes para jogada Tanto clara que de no gol. campo ele deu só amarelo, né? É a proximidade. Foi o VAR que chamou. Um dos elementos que tem que ser averiguado é a proximidade do gol também. Ele tá no meio de campo. Mas em relação aos demais jogadores, os demais Sim, zagueiros. mas ele tá jogadores perto Tá, dele. mas não tem ninguém na frente. Mas isso Ele não é vai só. direto pro gol. Mas isso não é só um elemento, hã? É a distância. É a distância do meio de campo pro gol Mas eu também acho que tem que ser levado em consideração. Pra mim já é uma distância que se a bola não bate na mão do zagueiro e o atacante passa pelo zagueiro, é uma distância suficiente pra aí ser um risco iminente de gol. Não entra o Si, tá no meio no círculo não, central, não é assim, eu tô vendo que é isso. Professor, pra perder esse gol aí, só o Diego Souza e o Aí não dá pra saber, gente. Eu tava com a decisão de campo, né? Esse protocolo é errado. Eu não posso falar no ar. Eu não posso falar. Eu sei quem dá o suporte da arbitragem pro Vasco, não sou eu. Mas eu sei quem é o árbitro, o ex-árbitro que dá. Qual clube que você faz? Eu falei que eu não posso falar. E aí o que acontece? Então, Tá na cara que a reação que a diretoria do Vasco teve no intervalo é uma reação de alguém A gente tem o vídeo, põe aí o vídeo da briga. foi instruído. Aquilo não é por acaso, tá? Olha lá. Isso não pode também. Isso aí foi no intervalo do jogo, né? Foi no intervalo. Foram O pra Felipe, cima que é um do- cara que eu gosto muito, sabe? Ele foi muito mal nessa. Felipe Maestro, né? E a PM teve que agir com rigor ali, viu? Porque os caras foram pra cima da arbitragem. E aí o argumento que eles estão gritando é por isso que eu falei. É de gente que sabe o que tá falando. conhece do riscado. Não é a jogada clara de gol, não é tava longe. É claro que durante o final do primeiro tempo, a expulsão foi aos 17, né? Foi No final do primeiro tempo tiveram alguns telefonemas, alguém foi se informar e aí deu uma opinião que não concordava com o vermelho. Porque não é aquela reclamação, Maurício, de quem tá reclamando por reclamar. Os caras estão falando, tava longe, não era. Não, tava longe. Alguém se informou. A questão é que assim, tava longe, mas ele ia sair cara a cara e ele no goleiro. Mas, né? mas uns Aí, elementos é esse. Assim, exato. Só que, querendo ou não, eu acho que também entra na interpretação. Sim. Mesmo com a regra. E eu acho difícil a gente Felipe tava avaliar. Como você falou, assim, ele não tinha como tirar a mão e tal, não sei o quê. Porque bem na hora do lance, fica o jogador na frente, né? E aí a gente não sabe como ele coloca essa mão, fica um pouco tem na uma dúvida. câmera por trás que dá pra ver, que ele dá uma... Eu acho que ele se move, ele vira de acordo com que o braço pegue na bola e impeça o jogador. Vamos lá, se ele põe essa bola na frente, ele vira e dá um carrinho e derruba, praticamente a mesma coisa, porque ele impediu a jogada de continuar, ele é expulso do mesmo jeito. É claro que é interpretativo, você não pode, pela proximidade, como falou o professor, o grau de reação tem que ser muito rápido. Mas fica evidente que o Barros, pra mim, ele vira o corpo propositalmente pra bola pegar na mão dele. E o VAR só chamou porque o VAR interpretou que o Kaiser estava cobrindo a visão do árbitro. E eu vou falar, eu acho um lance muito difícil. Assim, eu acho que é o famoso cartão laranja. Pra mim, dando amarelo estaria ok, dando vermelho estaria ok também. Como tem muitos lances do futebol que são, porque nada é tão exato assim. Então eu acho um lance muito difícil de você apitar ali. Tanto é que ele dá amarelo, o VAR chama, ele muda. É interpretativo demais. Dá pra colocar só a imagem, tirar a gente da tela, colocar a imagem em tela cheia, por favor, isso? O lance de novo da expulsão.
Porque ali, ó, nesse momento, eu acho assim, o jogador, é o Renato Kaiser, é isso? É o Kaiser. O Kaiser, se a bola não bate no braço do zagueiro do Vasco, a bola passaria. Ele ia cara a O cara com o Kaiser gol. estava já em velocidade frontal em direção ao gol e o zagueiro ia ficar perdido no lance, não ia pegar. E o outro zagueiro mais próximo estava lá à longe. direita, jamais pegaria. O Renato Kaiser já não é tão na linha do meio campo, já era Tudo bem, intermediária. mas é que a Já era regra intermediária. fala, a regra fala que a distância pro gol tem que ser levada Mas a em distância pra consideração. mim já é curta, Ele tá isso no que eu tô meio de falando. campo. Não tá Não, meio de campo. então para, gente. Não ofensiva tá. já. Tá bom, Mas tem uma distância, na regra Não tá existe. dentro da área, mas tá na Essa intermediária. distância é determinada na regra. Não, tem uma distância que fala o seguinte. O bom senso da distância. E essa distância A aí distância já é pro está cara em longa cara a pro cara. gol. Cara a cara a entrada da área. Não é, não. Então, então você liga pra FIFA e manda mudar. Cadê a regra? Mostra Porra, aí. você é mais um que Não, questiona. cadê? Você fala um monte de merda aí, questiona pra caralho. Fala que você não quer saber a regra. Você questiona, pô. Não, ele ia sair cara a cara. Mas ninguém pegaria mais ele. Tá dentro do Deixa eu gente, saber. ele tá dentro do círculo central Protocolo, quando faz a protocolo. falta. Aí, ó, gente, tá dentro do círculo central, Não tá, gente. não. Tá Como que fora não tá já. dentro? Onde toca Não, é nele? dentro do Ah, círculo. tá. Tá dentro do Tá círculo. Saindo do círculo Tá na central. linha do Tá. círculo. Não tá. E Tá outro dentro com do movimentos central. contrários. Um indo Não, em direção mas ao em gol. velocidade, Sim, só isso assim, sim. com 3 passos, ele tava na entrada É da área. isso. Só que a questão que eu não estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que a distância para o gol tem que ser levada em consideração segundo a regra, acabou. O professor tá lendo o título da regra, levando ao pé da letra. Se você quiser argumentar que ninguém mais pegaria o jogador e ele tá Então, pode até ser. numa Pode situação ser. bem mais favorável, porque até o Certeza. zagueiro virar, Certeza que não pegaria. o cara já tá Não, muito à gente, frente. pode até ser. Só que Agora, isso à parte, se é que dá pra gente tirar isso do comentário do jogo, porque, claro, muda a situação Ah, do claro jogo. que muda. O Vasco ganhou o jogo ainda. Aí tá, o Vasco jogou muito bem, Alex, e o Vitória muitas vezes não soube o que fazer com um jogador a mais. O Vitória se armou, muito inteligente da parte do Jair, pra jogar no contra-ataque, e quando ele teve essa superioridade, ele não conseguiu enfrentar. O Vasco, mesmo com um jogador a menos, ele criou. Não, mas no final do algumas jogo, chances. o Léo Jardim fez 2 defesaças. Uma foi um milagre, que ele saiu aplaudido. Foi. Porque é natural E ficou que... um empate, o Léo Sim, Jardim. no final, ele é natural que o Vasco tomou a abafa, porque tava com um a menos e se retraiu. E aí o Vitória foi. Mas como a discussão é aos 17 minutos, você espera uma superioridade durante o jogo todo do Vitória que não aconteceu. Ele Inclusive, dá a o Vasco pressão teve final. mais oportunidades de contra-ataque. isso. O Andrés já tinha perdido um gol cara a cara, depois ele se redimiu e fez E esse. assim, Lê, eu acho que a coisa, penso eu, que a coisa ficou afeição pro Vitória. No Barradão, ele tem tido resultados bons. O Vasco, óbvio, ganhou Ele o jogo. tirou é um o bom vice-líder e o resultado. terceiro colocado do Brasileirão, Então, né? Flamengo e Atlético Paranaense. Ele vem indo bem nessas eliminatórias. Claro, o resultado do Vasco, até pelo frigir dos ovos, um homem a menos muito positivo, mas o Vasco vai ter dificuldade lá na Bahia, vai ter que jogar pra cacete, hein? E só uma É vez assim. em defesa do Canansan também, ele, se fosse... Ao Golaço, contrário, né? Golaço. Se Golaço. fosse Golaço. do Barradão e ele expulsa um cara do Vasco, já iam chamar o cara de caseiro, né? Então ele foi bem, porque ele expulsou o cara do Vasco no começo do primeiro o tempo. Candança, ele cara tem personalidade. Eu Teve gosto dele. personalidade. Ele tem personalidade. Ele até às vezes abusa da personalidade. Eu fiquei tudo. vendo na hora que por que o VAR chamou. Né? Tinha então um motivo. E aí é o único motivo Não, que eu vejo é é que estava coberto. É que não se fala tanto em personalidade nesse caso, porque em campo ele deu amarelo. Ele mudou a Ó, opinião esse lance dele do Polídio aí. pelo VAR. Né? Mas eu acho que ele é um bom árbitro. Ele é um dos, Mas quando a gente fala é um dos caras que tem futuro na arbitragem. Mas em sem dúvida. personalidade, Lelê, É bom árbitro, bom. de voltar atrás e apitar contra o time da casa. É. Isso foi mal Sim, que se sim. fala. Por isso ele poderia ter voltado ali e falado... Não, opa, não, é só isso amarelo aí. mesmo. Eu só expliquei que ninguém tá falando tanto na questão da Isso, personalidade, porque foi o VAR que chamou, entendeu? Isso, Porque e se tivesse sido ele em campo, dado o vermelho ali, ia estar sim. todo mundo Não. falando muito mais. E se fosse o jeito que foi o intervalo, gente, e eu sei como é que é o São Januário, não é brincadeira. Se o jogo fosse 1-0 pro Vitória, ao invés do Vasco, eles estavam até agora lá. Sério. Outra coisa. Gente, vocês não têm noção do que é São Januário. Outra coisa que foi bem também, o treinador português, me falha sempre o nome dele, é tanto português no Brasil que eu esqueço os nomes. É, Gilberto. Pedro Emanuel, do Vasco. Grande Manel Daleimaire. É o seguinte, ele vai muito bem quando ele tira o He-Man da Shopee e coloca um outro jogador no lugar para He-Man fazer da a Shopee. função, ele tira o He-Man da Shopee e ainda Spinelli. assim, o Spinelli, e ainda assim ele continua com bom rendimento, mesmo com um a menos. O treinador trabalhou muito bem e o Vasco jogou um bom futebol, só que na Bahia O bicho vai pegar. vai rebolar. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.